Ponto a ponto. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Uma boa tarde para você. O governo do estado anunciou um pacote de investimentos no setor cultural paraibano que passa pela recuperação ou ampliação de casas de espetáculos como o Espaço Cultural, o Teatro Santa Rosa em João Pessoa, o Teatro de Cajazeiras e também, outra vez, para a recuperação do antigo Cine São José aqui em Campina Grande. Quando eu digo outra vez, é porque nos governos de Ronaldo Cunha Lima, José Maranhão e Cássio Cunha Lima, gastou-se uma nota preta naquele prédio apertado e mal localizado, a pretexto de que os movimentos culturais de Campina Grande viveriam dias melhores naquela construção que já foi um cinema um dia. O que se viu na prática foi a casa sendo usada por drogados, por craqueiros e nada mais. Eu queria pegar em moedas de R$1, confesso a vocês, cada R$1.000 que foram enterrados ali, e eu já teria dinheiro para comprar uns 3 Camaros daqueles feitos lá no Canadá. Eu tomara que dessa vez, depois de mais de 2,5 milhões que o governo está dizendo que vai gastar ali, o prédio sirva de fato para o que estão dizendo. Aguce o seu senso crítico. Participe dos acontecimentos da sua região. O Ponto a Ponto está começando. O povo é mesmo muito apressado para algumas coisas. Já tem gente em Campina Grande querendo que o novo prefeito, Romero Rodrigues, resolva todas as questões da administração municipal em menos de 10 dias de governo. Nem resolveu, porque não houve tempo ainda, e nem ele é nenhum mágico e nem vai resolver todas essas questões, mesmo lá no final do seu mandato. Sabe por quê? Porque uma cidade grande, complexa como Campina, que é polo de toda uma região, sempre terá problemas para ser resolvidos. Resolve-se uns, aparecem outros, e assim será durante toda a vida. As demandas são sempre crescentes e não existe mágica possível para, com um toque da varinha, as soluções aparecerem. É preciso que a população entenda que carece-se de tempo para que as ações possam ser implementadas. Mas o povo tem todo o direito de reclamar, isso aí ninguém vai contestar, não é? Porque é para resolver os pepinos que se elege um gerente do município. O prefeito é um gerente da cidade com poderes delegados pelo eleitor, mas vamos com calma, porque pressa é inimiga da perfeição. O treinador do Campinense Clube, Oliveira dos Santos Lopes, o Oliveira Canindé, é o nosso entrevistado de hoje. Muito conhecido no futebol do Piauí, onde passou por várias equipes, no Maranhão e no Ceará, seu estado natal, onde foi, aliás, campeão brasileiro da Série D, treinando o Guarani de Sobral. Oliveira está vindo pela primeira vez a atuar aqui no futebol paraibano, em Campina Grande. Anunciado ainda em outubro para comandar a Raposa, o treinador tem pela frente a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil, sem falar no Campeonato Paraibano, onde o clube entra em sua segunda fase. Oliveira, boa tarde, prazer conhecê-lo. Obrigado por ter vindo ao programa, tudo em paz? Tudo em paz, Paulo, um prazer, é todo meu estar aqui. Canindé, porque você é da cidade de Canindé, no Ceará. É onde tem aquelas romarias lá do São Francisco, Canindé? Isso mesmo. Povo muito religioso, né? É, muito religioso. O pessoal frequenta bastante, né? Mas é tranquilo. Vai muita gente, inclusive, daqui para lá, né? Vai. Pagar promessas vai. e tal. Nordeste todo, o pessoal frequenta bastante Canindé. E você é de uma família de futebolistas? O futebol sempre teve na sua casa ou você é o único de lá? Sou o único, por incrível que pareça, né? Eu sou, na verdade, nascido na Itatira, né? No pé da serra. Como era mais fácil, né, você registrar em Canindé devido à dificuldade das estradas na época, eu fui registrado em Canindé. Logo depois, com o tempo, fui para Canindé, ainda garoto, né, com os meus outros irmãos, para estudarmos, né? E dali começamos a jogar futebol, bater a bola da gente e apareceu a oportunidade de jogar no Ceará. Fui em 84 e permaneci por um bom tempo jogando no Ceará. Você é muito jovem ainda, nasceu em 65. 65. Então, com 20 anos já estava fora de casa? 17. Com 17 anos. 16 para 17 anos. Naquela época, ainda se chamava jogador de futebol de vagabundo, porque teve um tempo que quando o moleque queria jogar bola, você lembra disso? Ah, vagabundo não quer estudar. Tinha isso lá também? Com certeza. Tinha, né? Tem os pais da gente, né, proibiam, né, não queriam que nós jogássemos, né? E para fazermos o que queríamos, geralmente você tinha que buscar um outro caminho. Como eu estudava, né? Tinha sempre algumas facilidades, né? Escola gratuita, alguma coisa nesse sentido, bons colégios. E você, por esse caminho, conseguia estudar e jogar. E para isso,
você conseguia convencer os seus pais de que jogar era interessante. Para quem não sabe, que está nos vendo aqui em Campinas e em outras cidades e pela internet por aí afora, você era zagueiro? Zagueiro e volante, né? Volante. Mais volante. Titular do Ceará um bocado de tempo? Joguei um bom tempo, por quase 6 anos no Ceará. Isso na década de 80? A década de 80, de 84 até 90. Em 91 eu saí do Ceará. Aí fui para Sorocaba jogar no São Bento. Fiquei por quase 4 anos em Sorocaba. Depois saí, fui para o Figueirense, joguei por 2 anos. Depois fui para o Marcílio Dias, né? Joguei também no Biguaçu, time da Grande Florianópolis, que eram os próprios dirigentes do Figueirense que comandavam. Depois eu saí, fui para Brasília, né? Trabalhar com o Luiz Carlos Cruz, lá no time de Sobradinho, que era um convênio com o Botafogo do Rio. Cruz treinou 3 aqui, né? Treinou. Aí depois saí, fui para o Fortaleza, né? Joguei mais por 1 ano. Depois tive problema, agravou o problema de joelho que eu tinha. Aí fui para o Uniclinic, lá encerrei a carreira. Muito bem. E você pegou então aquelas temperaturas baixas lá no sul, né? Porque tem tempo ali que esfria, não é? Tem, é muito frio, é complicado. E a gente que é nordestino, para se acostumar ali, não é? E quando você tem problemas, né, de articulação ou muscular, aparece tudo, né? Então, foi sofrível, mas foi muito bom. Pois é. E nos estudos? Concluiu o curso? Na verdade, você nunca tem muito tempo, né, para estudar como deveria, mas eu busquei o máximo que eu pude, né, dentro do 2º grau, né, buscando terminar tudo, fazendo de tudo para futuramente pensar numa outra formação, né, coisa que não ocorreu porque você começa a viajar demais. Perde estágio, perde prova. Perde tudo, não tem como você seguir, né, mas o que você não consegue, principalmente quando você tem família, como eu tenho minhas filhas, né, tenho filhas já grandes, aí você endereça tudo para que elas consigam fazer o que você não fez. Então, procuramos, acima disso aí, fazer com que elas estudassem, se formassem, né? E graças a Deus isso aí está tendo um êxito maravilhoso em nossas vidas, por nossas filhas ser a alegria que nós temos em nossa casa. Você só tem filhas mulheres? Tenho 3 filhas. 3 filhas. Já com que idades? Eu tenho uma de 22, que termina agora por esse ano, né? Esse ano agora já termina arquitetura e urbanismo, né? Passou lá em Fortaleza? Em Fortaleza. Passou com 16 anos no vestibular. Bom. E a outra está no mesmo caminho. Passou também com 16, né? Faz direito, né? Então, tem 19 anos. Na Federal do Ceará? Na Federal do Ceará. Todas as duas na Federal. E tem uma de 7 anos que nasceu no Piauí, né? Uma nasceu em Fortaleza, a mais velha. A outra nasceu em Sorocaba, né? São Paulo. E a pequena nasceu em Teresina. Então, interessante. Então, você é um homem feliz, vive rodeado de mulheres, né? 4 mulheres em casa. Tirando os dias, né? Verdade. Depois vai pagar os pecados também, viu? Tem isso, né? É complicado. Oliveira é o seu primeiro nome e isso não é comum. Como é que foi isso? Muita gente acha estranho, né? Por ser um sobrenome, né? E, no entanto, ser o primeiro nome. É um erro, né? Foi um equívoco de cartório, né? Porque, na verdade, seria um nome que eu até gosto demais, né? Seria Pedro, né? E não entrou esse primeiro nome. A pessoa do cartório botou Oliveira, botou Oliveira e ficou Oliveira. Então tá tudo tranquilo. Eu, nesse mundo da bola, a gente viaja muito e a gente está se vendo pela primeira vez aqui, mas eu narro futebol desde 79 no rádio. Então já rodei esse Brasilzão todo, já de bola conheço, não tanto quanto vocês que vivem lá dentro de campo, mas de fora a gente acompanha tudo por ali. E eu já escutei de alguns treinadores que é mais fácil quem jogou bola passar os conhecimentos do que um teórico, por exemplo, como a gente tinha o capitão Coutinho, né, que foi treinador da seleção brasileira, e o Parreira, que parece que nunca jogou também. Você tem essa impressão de que é melhor você ensinar o que sabe do que aquilo que você estudou e não fez? Olha, eu acredito que caminham juntos, né, as duas partes, a prática e a teórica, né? Eu acredito que aquele que tem a parte teórica, né, estudou, se capacitou, se preparou, e tem a parte prática de ter vivido aquilo ali, tem uma vantagem muito grande, né? Isso não deixa também que outros, né, profissionais, como o próprio Mourinho, né, também, por ser um dos maiores do mundo no momento, né, não venha se firmar como grande. Eu acho que a capacidade intelectual, principalmente nesses casos, né, leva uma vantagem por essa capacidade, ele ter como estudar, ver, saber, acompanhar. E existem os teóricos do futebol, né? Existem as pessoas que elaboram, inclusive, planos táticos sem nunca ter jogado. Ocorre sem isso, dúvida, né? Sem dúvida. E tanto que com a capacidade que eu tenho, eu gosto demais de estudos, né, de táticas e práticas assim.
E mesmo quando eu jogava, eu já buscava, né? Se me perguntarem como você jogava na época, né? Qual a função que você fazia? Eu não tenho como esquecer, eu sei exatamente o que eu fazia. E aquilo que os treinadores lhe diziam também, porque a gente vai assimilando ali. Com certeza. Então eu já me interessava pela parte tática, né? Tanto que muitas vezes eu conversava com treinadores, né? Os meus treinadores, e olha, tem que acontecer isso, tem que fazer isso, isso, isso. A gente trocava ideias, né? Tanto que eu não fecho portas também para atletas que gostam, que se interessam por parte tática. E tanto que quando eu vou definir alguma situação, eu chamo o jogador, eu converso com o atleta, busco em cima dele, né, uma posição ou algo que possa ser interessante para todo o grupo. Então isso aí faz uma diferença muito grande também. Pois é, e para a gente fechar esse bloco, tem aquela história também de você ter uma melhor facilidade de ler o jogo, fazer a leitura do jogo, né? Quem se interessa por isso, lê melhor. Você percebe, inclusive, como obstacular o adversário, como brecar uma jogada, matar alguém que está evoluindo, tem tudo isso, né? Sem dúvida, é maravilhoso. Eu acho que é quase um jogo de xadrez. Exatamente. Né? É muito interessante, eu me interesso bastante. Não há, eu acredito, sistema no mundo que eu não saiba, né, que eu não conheça. Porque você se interessa, estuda. Porque eu me interesso, eu busco, né? Então, eu além de já ser, por mim mesmo, gostar de bisbilhotar, né, de buscar isso aí, então, com certeza, você só tende a crescer observando e sendo estudioso. Muito bem. É aquilo que a gente diz lá no rádio, que tantos outros colegas dizem, o profissional, em qualquer que seja a sua atividade, ele precisa estar se aperfeiçoando, se atualizando, se interessar pela sua profissão, investir em si mesmo, porque aí os frutos vêm, mais cedo ou mais tarde alguém vai reconhecer. A gente faz outra pequena pausa e já volta conversando com o treinador do Campinense Clube, Oliveira Canindé. Não sai daí. Nenhum carro tem design como ele. Nenhum carro é moderno como ele. Nenhum carro tem tecnologia como ele. Hyundai Veloster. Nenhum carro é como ele. Neste Natal, transforme o seu estilo e o de quem você ama na Óticas Carol. Por que você só olha pra mim? Me diz o que é que eu tenho demais. Por que você só olha pra mim? Eu uso óculos. Óculos Carreira a partir de 10 de R$ 29,90. E não perca também o Carreira 6000. Óticas Carol. Eu uso óculos. Voltamos ao vivo com o nosso ponto a ponto. O novo prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, disse ontem que pretende, nos próximos dias, pedir uma audiência ao governador do estado, Ricardo Coutinho. Luciano, que conhece Ricardo de muito perto, os dois foram parlamentares mirim juntos, né? Espera que as relações entre os governos de João Pessoa e do estado sejam civilizadas e que isso possa render frutos para a população. Vamos aguardar o que é que acontece nesse encontro. Aliás, é aguardado com bastante expectativa. Nós vamos a mais um bloco da entrevista com o treinador do Campinense Clube, Oliveira Canindé. Em todas as atividades, Oliveira, tem aquelas pessoas que são mais habilidosas e aquelas que nem tanto, né? Isso é normal desde que a gente vai estudar no jardim de infância, tá? Na escola tem aqueles que tiram notas melhores e tal. No futebol não é diferente. Como é para se lapidar dentro de campo um jogador que tem dificuldade de assimilar os conhecimentos? Porque tem um que quando você vai dizendo pela metade, ele já pegou. É o seu caso que você pegava fácil com os treinadores. Mas tem um que tem um certo bloqueio. Como é que é isso? É prática, né? Eu acho que você, ao invés de explicar, né, colocar para ele fazer e repetidas vezes, né, para que ele pegue, né? E às vezes fazer para ele ver como é, porque vocês que jogaram têm facilidade, né? Dizer assim. Sem dúvida, tem que fazer, né? Mas hoje em dia está tão de um jeito, né, que às vezes os próprios companheiros, por estarem acompanhando, vendo a movimentação, passam para ele, vai orientando, vai pegando e com certeza ele tira todas as dúvidas. Eu sempre falo o seguinte, eu repito tanto os exercícios e os trabalhos, né? E as repetições são tão intensas que para trazer a evolução, que não tem como ele não pegar. Assimilar. Não tem, ele tem que pegar, não tem jeito. E como lidar com um jogador que é preguiçoso para treinar, tipo o Romário? Porque o Romário é um craque, a gente sabe, mas na hora de treinar o bicho era meio ronceiro, né? O jogador que resolve, né, é diferenciado, você tem que, infelizmente,
tratá-lo de uma maneira diferente, né? Isso aí cabe também ao grupo, né? Respeitar esses detalhes. Entender, né? E entender, porque quando o cara resolve, o próprio atleta diz, não, ele resolve. Os próprios companheiros. Agora, quando, não que ele, né? Que ele resolve. Agora, quando não é isso tudo, né? E dá trabalho aí. E dá trabalho é complicado, né? Eu estava vendo hoje de manhã uma matéria, acho que foi na Coimã, Rede Record, com o chileno Valdívia. Quer dizer, ele é complicado. Ele chegou 4 dias atrasado em relação aos outros. Aí chegou com um monte de papel lá do médico do Chile, dizendo que ele estava fazendo um tratamento. Aí o cara diz, o miserável entra em campo aí e resolve a parada. Tem essas coisas, né? Tem, infelizmente. Aqui eu não sei se você conhece, ou já teve a oportunidade de conhecer, o Pedrinho Cangula, foi centroavante, pai do Marcelinho Paraíba, né? É muito conhecido. O Pedrinho gostava de tomar umas cachaçinhas, né? E muitas vezes, ele não se aborrece que a gente diga isso aqui, que é um amigão, muitas vezes o pessoal procurava Pedrinho, todo mundo concentrado, Pedrinho sumido. Aí encontrava o Pedrinho no cabaré, tomando uma, pegava, levava para jogar e o danado fazia o gol e o time ganhava. É complicado. Não tinha jeito, né? É complicado. Tem essa situação. Assim também, né? Eu já ouvi falar muitas histórias do próprio Cangula e você fala, né, com autoridade porque acompanhou né, de camarada. Então é tranquilo. Essas coisas. E o jogador que é complicado com problemas extra-campo, como é que faz-se para que ele não traga aqueles problemas para dentro do campo? Porque tem, né? Tem um que briga com a mulher direto, tem problema, arranja 5, 6 namorados, o jogador tem essa facilidade de ter mulheres por aí lá vem cheio de bronca e às vezes não rende. Eu falo o seguinte, a cerveja não vai acabar e a mulher não vai sumir, né? Então o cara tem que se controlar, tem que ser mais comedido, né, nas suas ações fora de campo, para que isso não venha a afetar todo o grupo, né? Então você traz para o grupo todo e ele não vai se justificar ou se explicar simplesmente para o treinador, mas para o grupo, porque quando nós queremos atingir algum objetivo, né, você tem que colocar aquilo como um foco principal para a tua vida, não é só para aquele momento, né, porque as coisas mudam a partir do momento que você consegue atingir esses objetivos. Então, que ele possa, né, assim como todo o grupo, né, olhar para aquilo que você deseja com mais aplicação e fazer com que isso aconteça. Então, é você ser cúmplice desse objetivo, não é só você achar que você é o centro das atenções, mas você olhar para o todo e ver que o altruísmo é mais interessante do que o egoísmo, você olhar simplesmente para si, mas olhar para o todo. Porque às vezes a falha de uma peça prejudica todo o grupo. Com não certeza, ocorre isso, né? Com certeza. E às vezes o jogador vai ficar com peso na consciência e mal visto pelos colegas do grupo. Vai, mas os colegas eles aprendem também com eles isso. Cobram, né? Cobram. Exatamente. E a questão física, porque o atleta, sobretudo os mais jovens, às vezes tem dificuldade de entender que para ele, atleta, a condição física é importantíssima, né? Ele não pode estar relaxando, passando noite sem dormir, né? A turma nova sempre se excede um pouco mais, né? Excede, é normal, mas só que acontece o seguinte, eu disse, se você for para a noite e for trabalhar no outro dia comigo, você morre dentro do campo, entendeu? Porque eu vou trabalhar. Puxa por ele mais, eu puxo, eu vou trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu tenho um prazer. Para que tenhas uma ideia, assim, eu tenho um tempo que eu fui trabalhar no Ceará, fui coordenar todas as categorias de base. O treino era 2h30, eu digo 1h30 eu estou aqui. Eu antecipava para fazer os trabalhos todos em todas as categorias. E depois eu ainda ia trabalhar no profissional. Então eu gosto de trabalhar, é uma coisa que você se realiza naquilo ali. Então eu acredito o seguinte, o atleta ele tem que se resguardar fora para poder corresponder dentro. Porque a partir do momento que ele deixa a desejar fora, quando chegar ali dentro, ele vai passar maus bocados, porque eu não vou aliviar porque ele está sentindo ou isso ou aquilo. Teve uma situação uma vez, quando o Limoeiro estava disputando a Série C, no Brasileiro, inclusive nós jogamos aqui contra o 13 na época, os jogadores estavam reclamando de cansaço, aí pediram para serem liberados, né? Eu os liberei pela manhã, para virem só à tarde. Aí eu ia entrando no apartamento, quando eu olhei os jogadores todos voltando, né? De uma barragem que tinha, foi lá, não sei o que, voltando, eu olhei, eu digo, eu vou para o campo mais cedo e vou estourar, todos eles. Aí eu fiz um trabalho, né, para estourar mesmo, entendeu? Eles não estouraram porque eles estavam bem preparados, mas eu optei para estourar, né? Porque como é que pode? Você quer descanso e sai para brincar, né? Sai para brincar. Para se cansar ainda mais. Pronto, aí não tem condição, então... É verdade. E o seu estilo de lidar com o atleta? É aquele estilo que vai na linguagem do jogador, do boleiro, que todo mundo entende, mas tem hora que tem que ser rígido também, quando tem que punir, pune. Como é que é o Oliveira lá com os atletas? Não, tem um ditado que é assim, né? Tem jogadores, né, que precisam de um pai, né? É verdade. Tem atletas, né, os jogadores que precisam de um amigo. E o treinador é meio que um psicólogo para entender isso aí de cada um, né? Aí tem outros que precisam de um profissional, um treinador correto, né? Tem outros que precisam de um padrasto.
Eu procuro tirar um pouco de cada um. Você sabe já, comunidade, né? Sem dúvida. Tem que pegar desse vazio. Isso é como num quartel, né? O sargento está ali, já vê qual é o soldado que se enquadra aqui ou não se enquadra, que é para puxar um pouco mais pelo que a gente chama de soldado mocorombo. No quartel a gente chamava isso, aquele cheio de macete que não quer nada com a vida. Vamos fazer outra pequena pausa, a gente já volta para o último bloco da entrevista de hoje com o treinador do Campinense Clube, Oliveira Canindé, que nos dá o prazer da sua presença aqui no Ponto a Ponto. Voltamos já já. Itararé Esportes. Campina Grande ganhou um filho de olhos puxados e coração paraibano. China Taiwan Restaurante. A saborosa e exótica culinária chinesa em um ambiente super agradável. Pratos executivos e padrão, preparados com ingredientes selecionados. A sua melhor opção, com qualidade e sabor inconfundíveis. E o melhor, bem pertinho de você. China Taiwan Restaurante, Rua Doutor Raif Ramalho, Jardim Tavares. Delivery 3341-1812. Voltamos. O ministro das Cidades, o campinense Aguinaldo Ribeiro, anunciou ontem na capital um pacote de obras e ações no estado da Paraíba que, segundo ele, pode chegar a 3 bilhões e meio de reais agora em 2013 e no ano que vem, em 2014. São obras principalmente de habitação e de mobilidade urbana que vão beneficiar várias cidades com foco especial para a capital e para Campina Grande. Mas o ministro também alertou para o fato de que das 223 cidades paraibanas, quase 180 estão sem poder conveniar com o governo federal por conta de pendências que há. Se você não sabe, é um cadastro também, como o Serasa, em relação aos municípios. E sem resolver a situação, não sai um centavo para ninguém. Então, cabe agora aos prefeitos agir, tentar tirar o seu município da situação de inadimplência para poder pegar uma fatia dessa bolada e fazer obras que são tão importantes aqui no nosso estado. Vamos ao último bloco do bate-papo com Oliveira Canindé, treinador do Campinense. Oliveira, o futebol tem evoluído muito ou não tem mais o que se inventar? São apenas disposições táticas que se modificam aqui ou ali, sem muita invencionice mais? Dizem até que os esquemas antigos estão voltando, né? Eu acredito nisso, literalmente, né? Eu particularmente, eu gosto muito dos sistemas antigos, né? Não que você vá para o sistema clássico, né? Ou para que a partir acho que de 1900, mais ou menos, né? Que era mais ou menos a parte do Chapman, aquele inglês que entrou com o sistema clássico, o WM, essas coisas todas, né? Não que você volte para isso aí, apesar do que já o 352 e o 361 já é muito em cima disso, né? E hoje em dia gosta-se muito de jogar com pontas, né? Só que você utiliza uma linha de 4 voltando por dentro. Então é literalmente isso. Eu acredito que o sistema antigo está voltando. Então, eu não sei se é uma evolução ou ao contrário, as avessas, né? Mas de todo modo, não deixa de ser uma novidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? E também vem a parte física, né? Que antes não era tão forte quanto é hoje. Então é em cima da parte física que você se arma propriamente dito, embora o sistema seja parecido com o que se utilizava antigamente. Sua opinião sobre dois assuntos ligados ao futebol. Pré-eleção, aquele bate-papo antes de uma partida, e concentração. Olha, eu gosto muito da pré-eleção, acho fundamental, né, a pré-eleção, embora eu também já acho que, pelo profissionalismo de hoje, não é tão necessário a concentração, né? Pode perfeitamente ser abolida, sem nenhum problema, desde que você tenha um grupo responsável, acho que não tem nenhum problema quanto a isso. Certo. E a história do jogador capaz de decidir um jogo, ainda existem? Existem, com certeza existe. Faz a diferença, eu acho que um detalhinho já muda tudo dentro de uma partida e você tem que olhar com carinho para esse atleta. Aquela história do amuleto. Teve um tempo que no Corinthians tinha um tal de Tupanzinho, que só entrava no segundo tempo e resolvia tudo, né? Tem treinador que tem isso, ó, fica no banco, às vezes até um atleta já de uma idade um pouco mais para lá, não aguenta mais ali os 90 minutos, fica, aí daqui a pouco eu te ponho. E é danado para o cara entrar e resolver a situação, né? Eu acredito que na situação, na época, era o Nelsinho Batista, né? É verdade. Era o Neto, que era um tremendo batedor de faltas, né? Então o Tupanzinho, por ser muito leve,
e ele caía com frequência ali na entrada da área e tinha um Neto para bater as faltas. Então você optava, ou você faz a falta para o Neto bater, ou então eu deixo o Tupanzinho fazer o gol. Então era meio complicado. Certo, né? E dava certo, né? Então era meio complicado. Um grande jogador, na sua concepção? Eu gostava muito do Paulo Roberto Falcão. Falcão, né? meu xará. Jogou aqui pelo Inter em 75. Foi o rei de Roma, né? Eu jogava demais, Falcão. Inteligentíssimo jogador, né? Muito. E uma habilidade incrível. Quando você estava Piauí, Ceará, Maranhão, Maranhão tem recordações lá de São Luís, se eu contar você vai morrer de rir. O que é que você acompanhava do futebol paraibano, Oliveira? Você acompanha tudo, não tem como. Assim como eu estou aqui acompanhando. Hoje principalmente, né? Acompanho, as facilidades. Acompanho. Só que você se surpreende quando você chega aqui, né? Eu acho que pela proximidade, né, das outras capitais, Campina Grande principalmente, né, muito próximo de Recife, muito próximo de João Pessoa, muito próximo de Natal. Então é como se fosse, não, literalmente é fronteiriço a todos esses lugares. Né? De todo canto. Né? Com certeza. E você não teve a oportunidade de ver ainda como treinador daqui, mas o clássico 13 Campinense é um negócio impressionante. Aliás, é o único estado do Brasil onde o clássico é entre duas equipes do interior. Em todo lugar, se você for de Porto Alegre a Manaus, é na capital. Né? Sem dúvida. E aqui é o único que é no interior. E tem uma coisa, 25, 30 mil pessoas no Amigão aqui se bota fácil. Você vai ter a oportunidade de ver isso aí no Paraibano, né? Como é que foi essa sua vinda para Campina? Encarada como uma oportunidade de abrir uma praça nova ou um desafio? As duas coisas, né? A Praça Nova é muito interessante trabalhar aqui e um desafio, né? Não deixa de ser um desafio. Tanto que eu tinha outras opções e optei por vir, né? Porque por ser um lugar novo, por ser uma nova porta, né, a se abrir, então para mim era muito interessante que o trabalho, principalmente, né, rendesse frutos, né, fosse com êxito para que as coisas aconteçam da maneira que nós esperamos. Está gostando da cidade, do trabalho, dos dirigentes, do grupo, enfim? A cidade, né, dispensa comentário, uma cidade maravilhosa, né, graças a Deus também pelos próprios dirigentes do Campinense, pessoas maravilhosas, né, também antenadas com o que acontece no futebol atualmente, né, e o grupo de atletas que eu tenho também é muito bom. Eu espero que a gente possa fazer maravilhas aqui com o trabalho que nós estamos implantando. Uma boa parte, se não toda a comissão técnica veio com você, né? O pessoal que já trabalha junto. O Roberto já trabalhou comigo em outras equipes, né? O preparador físico é um garoto jovem, né? Mas muito estudioso, muito inteligente. Então, foi o Roberto que veio. Os outros não vieram, né? Foram para outras equipes, né? Mas eu também não forcei, né? Simplesmente deixei, porque também já tinha outros conversados que podiam perfeitamente compor o elenco. Eu também gosto de conhecer novas pessoas, então para mim está tranquilo. E a façanha da conquista do título brasileiro da Série D pelo Guarani, como é que foi, Oliveira? Foi maravilhoso, né? Porque você trabalhar numa equipe do interior do Ceará, né? Que, queira ou não queira, é muito bom, é uma cidade maravilhosa também, Sobral. A terra do governador Cid, do Ciro, irmão dele. Sem né? dúvida. Cidade que se desenvolveu muito, né, nos últimos tempos. Sem dúvida. Politicamente muito forte a região, né? Então foi maravilhoso. E o pessoal da cidade apoiava bastante, tanto que mesmo eu longe, né, tem sempre os apelos para eu voltar, né? Mas graças a Deus eu tenho que olhar para frente e saber que eu preciso também evoluir como profissional. Isso. E buscar outros caminhos. E como é que está a evolução do trabalho no Campinense e a expectativa para a estreia no dia 20? Está muito bem a evolução, o pessoal tem assimilado bem aquilo que nós queremos, né? Como maneira de jogar, como atuarmos, todas as evoluções possíveis. E muito confiante também no que está por vir, né? Eu espero que, literalmente, que o melhor esteja por vir, que nós possamos fazer por merecer. Vocês amanhã tem um amistoso com o Central de Caruaru, aqui no Amigão, né? É um amistoso que nos dá o parâmetro daquilo que do momento que nós nos encontramos e do que nós queremos evoluir como equipe. Porque o Central, embora seja uma equipe de nome, né, já bastante conhecido no futebol da região, de toda a nossa região, serve também como se fosse o espelho do próprio Feirense, né, olhando como se fosse o nosso próximo adversário. Dizem que quando a gente para de sonhar, a vida perde o sentido. E isso é uma realidade, né? Quais são os seus sonhos no futebol, Oliveira? Eu sonho crescer, né, evoluir como profissional, né, crescer buscando portas ainda maiores e que eu possa conquistar títulos, né? Bastante títulos, principalmente a nível nacional. Um ídolo como treinador? Tele. Saudoso Tele, o mestre Tele. Uma figura, né? Ali marcou presença. Aliás, desde atleta, né? Desde atleta que foi. Fora de série. Fora de série, tive a oportunidade de estar com o Tele
e de ouvi-lo algumas vezes. Tem até algumas fotografias feitas com ele. Um daquele não era para morrer. Né? Se a gente pudesse imortalizar. O bom seria, viu, Paulo, que a gente pudesse também lhe entrevistar para ouvir as histórias que você tem aí, que com certeza são muitas. Que eu vou confessar que eu sou muito velho. Eu estava até botando a semana no Facebook com as fotos que eu tenho aí com esse pessoal das antigas, Valdir Amaral, Jorge Cury. Aí os caras, mas você é daquele. Não, eu era neto deles. Eu estou aqui mais para cá. Mas eu acho que a gente ganha muito, né? Se encostando a essas pessoas, se aproximando e aprendendo. Né? Sem dúvida. Isso é muito bom. Para a gente concluir, Oliveira, as chances do Brasil na Copa do ano que vem? Todas, eu acho. É verdade? Acredito, todas. Porque vão pegar adversários dificílimos, né? Mas o Brasil tem uma facilidade de se superar. E eu espero que essa superação faça com que o Brasil consiga o título. Oliveira, prazer enorme conhecê-lo. Espero que essa seja a primeira de uma série de visitas aqui à TV Itararé. E a gente vai se encontrar por aí, pelo mundo da bola, viu? Com certeza. Eu que agradeço, né, pelo convite, né, e uma honra participar desse ponto a ponto com você. Seja sempre bem-vindo aqui. Vamos à última do Calçadão. As discussões da manhã de hoje no Calçadão, né, que é a boca maldita de Campina Grande, não sei se o Oliveira já esteve por lá, eram em torno da elegibilidade ou não do senador Cássio Cunha Lima na eleição do ano que vem. Os cassistas dizem que é só ele querer e se candidatar, mas os adversários afirmam que mesmo Cássio sendo senador, ele não pode se candidatar nem a vereador. E nem na eleição de 2018 ele poderá ser candidato, só na eleição de 2020. Então, o tempo dirá quem está com a razão, mas que os caras estavam apostando hoje de manhã, estavam. Obrigado pela sua companhia, pela sua atenção. A gente volta a se encontrar amanhã, tão logo acabe o noticiário do meio-dia. Sugira temas para entrevista no Ponto a Ponto, o endereço aí está, pontoaponto@tvitararé.com.br. E nós vamos também alertá-lo para o fato de que estamos na internet nesse outro endereço que aparece na sua tela. Nós vamos, durante todo esse mês de janeiro, apresentar o que de melhor o Diversidade trouxe ao ar no ano passado com Saulo Queiroz e Thaís Carvalho. Felicidades, boa tarde e até amanhã. Ponto a Ponto. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil.